Antes de falar do Projetos na História, avançar 2 slides que eu quero falar um pouquinho antes sobre as áreas de gerenciamento de projeto. Então, atualmente nós temos 10 áreas de gerenciamento de projetos que se desdobram em 49 processos. Dessas 10 áreas, as 3 principais são escopo, cronograma, que a gente pode também chamar de prazo, e custo. Esses 3, escopo, cronograma e custo, é chamado de tríplice restrição. Por quê? Se um deles sofrer alteração, os outros 2 serão impactados diretamente, tá? Então, cada um que receber uma alteração, os outros 2 terão impacto. Então, essa chamada tríplice restrição faz parte, então, aí das 10 áreas do gerenciamento de projeto. Falo também, cito aqui, qualidade, recurso, né, falando aqui de recurso humano, comunicações, os riscos, que são muito importantes a gente mapear, as aquisições e os stakeholders, né, que são todas aquelas partes interessadas no projeto, certo? Então, o pai de todos aqui é o escopo. Então, ele que define o que eu vou entregar e ele define a batida do tambor, né? Porque conforme o tamanho do escopo, eu tenho um tempo para ser trabalhado e entregue esse projeto, e também vou ter um custo. Então, o escopo é o pai de todas as áreas. Então, voltando aqui nos projetos na história, eu vou começar aqui pelas pirâmides, tá? Apesar de terem um formato igual, né, um projeto, ele é diferente um do outro, ele nunca vai ser igual. Cito aqui o exemplo das pirâmides, que apesar de ter um formato, né, de igual, né, semelhante às outras duas, uma em relação às outras duas, esses são projetos diferentes, né? Então nenhum projeto vai ser igual. Por exemplo, a maior, que é a pirâmide de Quéops, ela tem um revestimento diferenciado nos blocos de pedra, as outras duas estão num platô mais elevado. Então, apesar de parecer um projeto igual, ele não é. Tá? Então, falando um pouquinho das áreas aplicadas, né, na construção das pirâmides, né, a gente tem algumas particularidades. Né? Por exemplo, os envolvidos, né, os diretamente envolvidos, que chamamos de stakeholders, né? O patrocinador, o sponsor desse projeto foi o próprio Faraó, né? Então, ele pediu lá, né, me construa aí um espaço onde eu possa repousar após a minha morte aí. Então, ele deu um escopo, né? Então, construam algo, né? Acredito que os arquitetos e engenheiros da época, né, planejaram essa arquitetura, esse formato, né? Então, eles tinham um escopo, eles tinham uma altura, eles tinham um comprimento, uma largura, um perímetro, né? Então, eles tinham um escopo. Obviamente que eles tinham que cuidar dentre as 10 áreas, tinham que cuidar da qualidade do projeto, né? Não poderia sair fora do esquadro, fora do nível, né? Tinha que estar bem certinho. Outra coisa que permeia, né, o gerenciamento de projeto é um risco. Então, ao final do desenvolvimento dessa construção, ela não podia cair sobre si mesma, né? Então, ela tinha que ter uma qualidade, ele tinha que mapear esse risco. Outro ponto importantíssimo a gente citar aqui é a comunicação em projeto, né? Então, vocês imaginem, eram 5.000 trabalhadores, chegou a ter até 20.000 trabalhadores, com alguns trabalhadores temporários, né? Chegou até 20.000. Então, você imagine o gerente de projeto dessa obra, que obviamente não tinha esse nome, né? Mas tinha lá, vamos saber, lá um inspetor, algo assim, um coordenador, tinha que gerenciar tudo isso, né? Então, tinha que gerenciar o transporte desses blocos de pedra, eles tinham que gerenciar toda a comunicação entre esses trabalhadores, eram trabalhadores remunerados, né? Então, imagine vocês trabalhando, né, fazendo a comunicação entre 5.000 funcionários, 5.000 trabalhadores. Tem algumas particularidades aqui. Por exemplo, há estudos que nessa obra eram consumidos mais ou menos 20 cabeças de gado por dia em alimentação.
Então, assim, imagina, fora cabra, fora ovelha, fora até próprio peixe do Rio Nilo, né? Então, imagine coordenar tudo isso, alimentar, fazer com que a obra esteja dentro do que era esperado, dentro do cronograma. Acredito que também, dentro de um certo custo, né? Apesar de que o faraó tinha ali seu império vasto, né? Então, acredito que também tinha custo para ser envolvido nessa obra, né? Com certeza teve aquisições, né? A ser adquiridos que não tinham recurso naquela época, ou dentro do território do faraó. Então, se imagine que esses projetos na história aqui, eles, apesar de não se dar o nome, né, de escopo, de custo, de prazo, mas eles trabalhavam dentro dessas premissas. Outro projeto aqui, do nosso querido amigo Noé, tinha nada mais, nada menos que o patrocinador, o próprio Criador, né? Então, você imagine que Deus, falando com ele ali, deu o escopo, né? Então, eu preciso que você construa um barco que tem tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, né? Então, quem eram os stakeholders, né, desse projeto? O próprio Deus, Noé, a família dele e toda aquela bicharada. Então, isso eram todos os envolvidos nesses projetos, que seriam afetados. E também Noé não poderia deixar de se preocupar com algumas coisas, né? Como a qualidade, né? Então, mapeando um risco, o barco tinha que flutuar, não poderia entrar água, né? Então, isso tudo fazia parte também do projeto, mas que também não se tinha, hoje, né, naquela época não se tinha essa definição, né, das áreas de gerenciamento de projeto, mas algumas coisas a gente vê, né? Então, nesse sentido, escopo, qualidade, risco, materiais, recursos, né, recurso humano. Então, vocês vejam que desde aquela época existia, sim, essas 10 áreas permeando os projetos. E os projetos, então, eles, desde essa época da Idade Antiga, passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna, passando pela Primeira e Segunda Guerra, né, até que em 1969, então, houve aí um estabelecimento das regras, né? Então, foi criada uma instituição, né, chamada PMI, né, Project Management Institute, então, que criou um livro, né, chamado PMBOK, que é o Corpo de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto. E nesse livro, então, ele tem todas as boas e melhores práticas de gerenciamento de projeto. Então, neste ângulo aí, eles criaram, então, esse livro, né, para que fosse determinado e as pessoas seguissem isso, seguissem essas boas práticas para ter sucesso na entrega de um projeto. Também o PMI, ele criou uma certificação, né? Então, profissionais que desejam fazer uma prova e se certificar, então existe essa possibilidade. Para cada região, né, existe chapters, né, que são, na tradução livre, são chamados de capítulos, né? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, no Paraná, tem o PMI Paraná, que é um órgão, né, uma filial regional, que lá, então, se reúne os profissionais de gerenciamento de projetos e discutem, tem educação sobre o gerenciamento de projeto, enfim, são trabalhos, tem profissionais que fazem, me fugiu a palavra agora, mas eles fazem voluntariado, né? Voluntariado em cima dos projetos para aprender, para se educar dentro dessa metodologia, certo? Muito bem. Aqui eu tenho um vídeo que mostra que o PMI, ele listou os 50 projetos mais influentes dos últimos 50 anos, tá? A gente fez um teste agora há pouco com a Cíntia e não saiu o som. Então, eu gostaria de ver se a Cíntia consegue reproduzir esse vídeo aí para nós, Cíntia. Consigo. Pode deixar a tua tela compartilhada, tá? Vou compartilhar por cima mesmo. Tá bom, obrigado. Peraí, a gente já confere se deu certo. Beleza. Tá aparecendo aí meu vídeo, né? Minha tela. Ainda não. Agora sim. Tá com som? Tá. Tá, então beleza, vou tocar aqui. Beleza, obrigado.
Legal, né? Por que o PMI listou esses projetos aí, considerando os 50 mais importantes? Porque o mundo nunca mais foi o mesmo depois desses projetos, tá? Então, eles consideraram esses aí projetos muito interessantes. E bem interessante ainda que tem um projeto aqui em Curitiba, né, que é do BRT, que está listado aí nesses 50 mais influentes. Legal, né? Então, muito bem. Vamos seguir em frente aqui. Aqui eu já falei um pouquinho das áreas, né? Aqui a gente tem aí uma área chamada integração, né? Que faz a comunicação de todas essas outras áreas, para que o projeto flua, para que o projeto tenha sucesso. Muito bem, dentro do gerenciamento de projetos também, existe um escritório de projetos chamado PMO, né? Então, dentro dessa estrutura, desse escritório, né, então a gente tem a seguinte estrutura, ou a seguinte formação. Dentro de um portfólio, eu posso ter vários programas, e dentro de cada programa, eu posso ter vários projetos, né? Então, uma empresa aí com um corpo maior, né, que precise gerenciar muitos projetos, então ela institui dentro de si mesma, né, um escritório de gerenciamento de projeto para gerenciar todos os projetos que permeiam aí a sua empresa. Muito bem. Os projetos, eles são meios, né? Eles são meios para a gente atingir, fazer um produto, entregar um serviço ou algo único, né? Um resultado único, né? Então, os projetos são meios para a gente ou resolver um problema ou alcançar algum benefício, tá? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre essa filosofia, certo? Qual que é um benefício? Benefício aqui é melhorar a minha saúde. Muito bem. Então, para melhorar a minha saúde, eu vou ter que habilitar algumas capacidades, como, por exemplo, exercício 3 vezes por semana, alimentação saudável, férias uma vez por ano, tá? Então, habilitando as capacidades, eu encontro benefício. Mas para que eu habilite as capacidades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas entregas, não tem como, né? Então, por exemplo, os exercícios 3 vezes por semana, eu tenho que fazer algumas entregas, como, por exemplo, contratar uma academia, priorizar a agenda, comprar suplementos, se for o caso, comprar roupas, se for o caso, né, para exercício 3 vezes por semana. Repare aqui nessa filosofia, que ela é projetada da esquerda para a direita e executada da direita para a esquerda. Tá? Então, para mim, obter algum benefício, resolver algum problema, vou ter que habilitar as capacidades e fazer algumas entregas. Beleza? Aqui, eu trouxe outro exemplo, agora um exemplo mais voltado para a nossa área de TI, para a nossa área de desenvolvimento, certo? O que é um benefício que eu quero alcançar? Ah, eu quero estar apto ao mercado de trabalho, apto a conseguir aquela vaga que eu vi lá no LinkedIn, em TI, então, beleza, então é esse o benefício que eu quero encontrar? Beleza, então vamos lá. Quais as capacidades, então, que eu tenho que habilitar para mim encontrar o meu benefício que eu quero? Ah, eu tenho, nesse caso, né, da tecnologia da informação, eu tenho que saber loja de programação, eu tenho que saber banco de dados, e agora, nesse atual momento, é muito importante saber, no nosso caso, saber o ERP Proteus, no desenvolvimento, saber web, mobile, né? Então, eu tenho que ter essas capacidades para mim estar apto a conquistar aquela vaga. E para mim habilitar as capacidades, o que eu tenho que fazer? Quais entregas que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer graduação, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar projetos, né? Então, vejam que fazendo essas entregas, eu habilito algumas capacidades que vão me gerar o benefício, ou eu vou encontrar o benefício, vai me deixar apto àquele benefício. Reparem, isso aqui serve para a vida, né? Eu até acredito que inconscientemente a gente até faça isso no dia a dia, né? Sem um planejamento. Ah, quero fazer uma viagem, né? Então você vai ter que fazer algumas entregas, né? Ver
passagem aérea, ou ver passagem de ônibus, ou até mesmo se você for de carro, né? Então, eu tenho que fazer algumas entregas. Então, isso aqui serve para a vida, serve para trocar de carro, para trocar de casa, para mudar de cidade, né? Então, tudo isso é uma filosofia que funciona muito bem e serve para a nossa vida, tá bom? Legal. Oswaldo, desculpa interromper, os outros 2 vídeos você quer que eu transmita também? Sim, faz favor, Cíntia. Pode ser agora o segundo? Não ainda. Ah, tá, beleza. Achei que era, tinha deixado. Então tá bom, Não, obrigada. não, mas aí eu te sinalizo, tá? Tá bom, obrigada. Então, beleza. Os projetos nas organizações, como é que eles funcionam, né? Ou eles criam algo único, ou eles resolvem algum problema, né? Então, eles gerenciam os riscos inerentes ao negócio, eles são finitos, eles são temporários, né? Então, eles têm término para terminar, e eles mudam o negócio. Uma vez entregue esse projeto, então, já é uma rotina, né? Então, se for o caso de uma rotina, então, o ambiente é controlável, as variáveis são conhecidas, né? As equipes são funcionais e roda o negócio. Como falei, um projeto, ele pode resolver um problema, né, ou entregar um produto, um serviço, ou algo único, né. Então, falando um pouquinho de problemas, né, então eu tenho problemas do passado, né, que são os conhecidos, né, então a gente já sabe como eles foram resolvidos, né. Tem os do presente, né, que são os conhecíveis, e os do futuro, que a gente nem sabe quais serão ainda, né. Então, importante a gente também, quando for tratar disso, desse tema num projeto, né, resolver um problema, saber, né, entender bem qual é o problema. Então, aqui uma frase aqui bem legal, que alguns atribuem a Einstein, mas ele diz que não foi ele, outros dizem que foi um professor de Yale, uma universidade dos Estados Unidos, mas enfim, ela é bem intrigante, né? Que diz assim, se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu passaria 55 minutos pensando sobre o problema, né? Pensando o que é o problema, para depois, apenas em 5 minutos, resolver ele. E como que faz a identificação de um problema? Na nossa área, né, eu acredito também que é utilizado em outras, a gente tem 2 ferramentas, né, a matriz Gucci, né, que é a gravidade, urgência e tendência, que nos ajudam a entender o problema e qual é ele. E tem também o framework, o Cynefin, né, que também ele cita aí 4 áreas de problemas, que é o problema claro, é um complicado, é complexo ou caótico. Então, diante disso, diante dessas ferramentas, eles nos ajudam a resolver os problemas, né? Muito bem. Falando um pouquinho a mais sobre tipos de projeto, né? Ou melhor dizendo, tipos de abordagem, temos o waterfall cascata, né? Que ele é o mais tradicional, foi o primeiro que apareceu, né? Através lá dos projetos que vocês viram na história, e depois documentado pelo PMI, né? Então, ele tem uma ordem cronológica, né? Na sequência, tem um forte mapeamento de requisitos, custos e cronograma, tem escopo, custo e cronogramas fixos, muda muito pouco, né? E tem um ciclo longo. E ele se utiliza do ciclo PDCA, né? Que é planejar, fazer, checar e atuar. Tá? Então, esse é um tipo de abordagem, né? Que é uma abordagem clássica, preditiva, tá? Então, ele é utilizado principalmente em projetos complexos, né? Então, ele precisa ter, né, levantar bem os requisitos, né? Levantar bem os stakeholders para que nada fique de fora, né? Nenhum interessado fique de fora. Então, ele é o mais tradicional, mais utilizado. Contudo, né, existe também a abordagem ágil, né, que ele é diferentemente, é uma filosofia diferente. Então, são pequenas entregas, né, ciclo curto, o escopo é flexível, então ele muda muito o escopo, então é muito variável, a entrega contínua e se adapta facilmente às mudanças, né. E eles têm aí 3 personagens interessantes, né, como o Scrum Master, que é um mentor, que ele direciona e que remove os impedimentos. E
tem uma equipe que é empoderada, independente, e tem um Product Owner, né, que faz entregas de valor, né, e representa os interesses do cliente. Então, eles têm aí, além disso, ele utiliza-se do ciclo DCAP, né, que é fazer, checar, atuar e planejar. Esse ciclo DCAP, ele é muito conhecido numa brincadeira, chamado tá quente, tá frio, né? Então, não se tem conhecimento ou problema no passado. Então, o problema é, naquele momento, não se tem como resolver por histórico ou por experiência, então ele tem que ser feito justamente fazer e checar e atuar. Fazer, checar e atuar. Na nossa brincadeira lá, tá quente, tá frio, tá? Muito bem. Como eu falei no início, eu ia falar um pouquinho das origens, né? Como aconteceu lá com o PMI, lá em 69, né, que fez toda a estruturação, tem aqui também o ágil, né, uma abordagem ágil. Como é que surgiu, então? Em 85, né, esses dois professores japoneses aqui, o Takeuchi e o Nonaka, que eles queriam, eles tinham um problema, eles queriam identificar por que algumas empresas obtinham sucesso na criação de novos produtos e outras empresas não, né? Então, eles queriam descobrir, eles foram a campo, e a gente vai, então, dar uma olhadinha nesse vídeo a seguir, Cíntia, se você puder reproduzir, o que foi que eles descobriram nessa pesquisa deles. Cíntia, se puder reproduzir, faz favor. Tá, tá aparecendo aí, né? Uhum. Só me confirma se tá com som, por favor. Tá. Tá, então vamos voltar aqui um pouquinho de novo. Legal, né? Então, o que eles descobriram nesse vídeo aí que eu apresentei para vocês? Bom, a primeira vez que eu vi ele, não entendi nada e também não fiz nenhuma relação. Mas o que os simpáticos professores japoneses aí descobriram é que algumas empresas obtinham sucesso fazendo novos produtos, outras não, é o seguinte, é que nessas empresas que obtinham sucesso na criação de novos produtos, em vez de uma única equipe, né, em vez de uma única equipe, desculpe, em vez de várias equipes para desenvolver um novo produto, eles tinham somente uma equipe. E essa equipe era muito unida, conversava o tempo todo, né? Os erros que iam acontecendo, eles iam corrigindo rapidamente, né? Então, e eles observaram que esse comportamento só existia em um ponto, que era justamente no jogo de rugby, né, que é um tipo de futebol lá em inglês, que tinha a mesma formação, tá? Até eu vou pegar aqui um lápis aqui para poder desenhar para vocês, que é o seguinte. Um pouquinho lá. Aqui, né? Vou botar uma flechinha aqui, ó. Reparem, essa formação aqui, ó,
ela é uma formação do jogo do Rubik, né? E ela tramita no campo todo, e eles estão conversando o tempo todo, e foi justamente isso que os professores identificaram, essa semelhança, né? E como é que se chama essa jogada? Essa jogada se chama-se Scrum, tá? E aqui vocês podem observar que tem o cara aqui, ó, né? Que é o Scrum Master, né? Então eles fizeram essa relação, né? Do que eles encontraram nas empresas que obtinham sucesso com o jogo do Hub, que é uma jogada. Foi aí, então, que pela primeira vez entrou no mundo corporativo a palavra Scrum, né? E foi muito impactante essa pesquisa do professor Takeuchi Ononaka, que foi publicado na Business Harvard Review, né? Então, foi muito impactante. Beleza, então, 85 aí, então, surgiu aí, então, pela primeira vez, né, o Scrum, né, como essa metodologia de trabalho. Muito bem. No ano depois, né, em 17 profissionais, inclusive um dos autores, né, desses dois livros, chamado Jeff Sutherland, né, então ele era um dos 17 profissionais da área de TI, de desenvolvimento de software, que levantaram lá, mas para lá, essa metodologia serve para nós também do desenvolvimento de software, né? Então, eles começaram a conversar a respeito, ver a metodologia, leram um artigo, né, dos professores aí, começaram, então, a entender melhor, né, como que se aplicaria nos negócios de desenvolvimento de software, e daí, lá em 1985, então, nasce o framework de boas práticas ágeis, né? Beleza, né, com um novo esquema de fazer as coisas, né? Só que de 95 a 2001, houve uma grande prostituição dessa metodologia, né, desse framework que eles criaram, ao ponto de as empresas deixarem muitas coisas de lado, né, do que foi escrito, e ter impactos severos, né? As empresas tiveram impactos severos, né, no financeiro, por conta de esquecerem ou deixaram de lado algumas regras ali, né? Então foi muito prostituído. Até que em 2001, tá, espera lá, pessoal, então esses 17 profissionais aí se reuniram de novo, né, e criaram um manifesto ágil, que é um conjunto de valores e princípios, né? E o que que interessante, que é dois livros muito interessantes na área de desenvolvimento ágil, né, também, que tem como autor o Jeff Sutherland, que é um dos 17 profissionais, tá? Então, o que que o, o Manifesto Ágil diz, né? Então, ele diz assim, que em forma geral, os indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas, que software funcionando é mais importante que documentação extensa, que colaboração com o cliente, né, é mais importante que negociação de contratos, e que responder às mudanças é melhor que seguir um plano. Muito bem. Aqui, um exemplo clássico, né, de empírico adaptativo, tá? Então, utilizando-se, então, assim, do ciclo DCAP, né, daquele esquema tá quente, tá frio, então, os irmãos McDonald's, recomendo super assistir esse filme, quem não assistiu ainda, Fome de Poder, aonde eles tinham um problema, né? Eles tinham que resolver o problema. Só que eles não tinham experiência no passado. Não tinha ninguém, não tinha nenhuma rede de fast food no passado que pudesse dizer para eles como resolver essa situação. E eles foram para o ciclo DCAP, né? O quente está frio. Cíntia, por gentileza, roda o vídeo. Nós estávamos loucos. Fechado para a reforma. E vai adorar como fizemos isso. Conta pra ele. A quadra de tênis? Tá bom, ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. Pia à direita, extrusor à esquerda. Embalagem, exaustão. Tá. Guarnição. Aqui é finalização. Entendi. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles... Tá bom. Multimixer, refrigerantes. Tá bom.
Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. Certo. O Dick corria com uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Põe dentro. Tony vai mesmo pular os picles da cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco. O que está acontecendo lá? Isso. Não. Não. Todo mundo parado. Parado. Guarnição 1. Guarnição 2. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Andem. É hora do giz cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui, senhor? Por aqui. De novo. Sem Ótimo. problema, certo? Vamos lá, pessoal. Por aqui tá funcionando. É, Olha a tudo bem. plataforma Vamos lá. girando. É o tempo de girar a plataforma. Opa! Aí fica o hambúrguer finalizado. Não pode parado. Eu acho que tá certo. Ainda acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. De nada. Tudo bem. Vamos lá. Isso aqui. Já desenhamos tudo. Assim é melhor. Tudo bem ali? Acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom, tá bom. Finalmente, depois de umas 6 horas, nós acertamos tudo. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. Já tá passando aqui. Muito bom, Jasper. Gostei desses picles. Ketchup. Use a plataforma giratória. Use bem as costas, certo? E picles e mostarda. Demos o projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam, nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa. É totalmente revolucionário. Legal, né? Qual era o problema dos irmãos McDonald's? Eles entregavam lanche a cada 30 minutos. E eles queriam entregar a cada 30 segundos. Mas não tinha ninguém no passado que tinha resolvido esse problema, né? Então eles tiveram que ir para o ciclo de CAP, né? Tá quente, tá frio, fazer, checar, atuar, e assim eles criaram um sistema de fast food, né? Então, bem legal aqui uma origem aí da história. Então, o ágil, antes de mais nada, é leve e adaptável. Então, ele tem muita mudança, né? Então, por exemplo, um projeto, né, de engenharia civil, vou construir um prédio. Eu tenho que usar o tipo de abordagem, o waterfall, porque um prédio, ele precisa ter poucas mudanças, né? Então, eu preciso usar um tipo de abordagem diferente do ágil, que vai ter muitas mudanças. Então, é assim que a gente utiliza esse tipo de projeto aí no dia a dia. Muito bem. Como eu falei antes, né, sobre o Scrum, né, o artigo do Takeuchi Nonaka, né, então, foi levantado lá para o professor. E como é que se operacionaliza o Scrum, então? Então, vamos um pouquinho das origens, né? Lá, na década de 50, mais ou menos, né, a Toyota, né, estava à beira do fracasso, à beira da falência, né? Então, mandaram um engenheiro lá, um engenheiro mecânico, né, o Taiichi Ohno, que vai lá para os Estados Unidos, lá, já que é o berço, né, da indústria automobilística, e veja lá o que você consegue levantar para nós aí, para nos ajudar. E o Taiichi foi, né, e não foi na indústria automobilística, propriamente dito, que ele resolveu o problema da Toyota, né? Foi numa visita a um supermercado que ele reparou a eficiência de um sistema supermercadista americano, né? Porque ele descobriu um sistema puxado e não empurrado, né? Que ele observou o seguinte, que o cliente ia lá, tirava o produto da prateleira, ou 2 produtos,
E só assim, a partir desse movimento do cliente, é que um repositor ia lá e recolocava a mercadoria. Opa, ele entendeu, então, né, que esse sistema, então, era primeiro, puxado pela demanda do cliente e não empurrado pela demanda do fornecedor, né? Então, nasceu assim o Kanban, né? Mas cito aqui o Kanban com K minúsculo, porque logo à frente nós veremos o Kanban com K maiúsculo, né? Então, o Kanban com K minúsculo é justamente o que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Uma placa de visualização, espaço vazio. Então, o Taishi, ele criou esse sistema, esse Kanban, né? E ele sinalizava, né? Colocando uma plaquinha ali nessa prateleira que lembra muito uma gôndola de supermercado, né? Então, a produção entendia que quando ele colocava aquela plaquinha, opa, tem uma demanda aqui, vamos puxar, né? Então, ele criou, né, os just in time, que numa tradução livre é apenas em tempo, mas trazendo aí para o mundo real, somente quando necessário, né? Então, era isso o que ele acabou vendo lá nos Estados Unidos, no sistema de supermercado, e trouxe para o Japão, e foi muito bem, foi muito sucesso. Tanto é que foi daí, essa metodologia aí, né, do Taishi foi traduzido, e o mundo inteiro hoje utiliza essa metodologia do Just in Time. Muito bem. Por que Kanban, então, com K maiúsculo? Veja só que no Japão é interessante. O Kanban com K maiúsculo, ele diz exatamente o que essa figura está dizendo aí, que é aquele parque das cerejeiras, né? Então, que floresce lá 15 dias por ano, e todo mundo vai para o parque, né? Quer observar aquela beleza, aquela maravilha da natureza, né? E acaba lotando, né? Lotando esses parques. Aí levou a eles, né, a criar um sistema, né, chamado Kanban, com K maiúsculo, né, que então o que faz, né? Só entra, né, para observar ali no parque quando um sai, né? Então aquele sistema lá, naquela metodologia de puxado e não empurrado, né? Então eles criaram esse sistema. E daí, um físico israelense, que está descrito aqui nesse livro, que eu super recomendo a leitura também, que é o Eliyahu Goldratt, que é um físico israelense. Então, ele falou um pouco mais sobre isso nesse livro, né, sobre a teoria das restrições, né, esse tipo de filosofia de Kanban, né, que só entra ali naquele sistema, naquele processo, ou naquela metodologia, quando alguém sai, quando é desocupado, tá? Então, veja um exemplo aqui do que diz a teoria das restrições. Em resumo, a teoria das restrições diz que a capacidade da minha corrente é determinada pelo meu elo mais fraco. Quer dizer o quê? Se eu tenho um elo que aguenta 3 quilos, um elo que aguenta 5 quilos e um elo que aguenta 10 quilos, a capacidade da minha corrente é apenas de 3 quilos, né? É determinado pelo meu elo mais fraco. E aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil o entendimento disso, né? Eu tenho aqui um sistema, minha fábrica de pães, certo? Eu tenho que fazer 800 pães, né? Mas vejam que na etapa de fazendo, eu tenho capacidade apenas de fazer 500, certo? Sendo que eu tenho ali, misturando os ingredientes, eu tenho 200. Eu tenho crescendo e ficando pronto, mais 200. Mas a minha capacidade de assar é de só 100 pães. Então, vejam aí que eu encontro a minha primeira restrição, né? Que é no meu sistema de fazendo, é assando. Eu tenho restrição ali de fazer apenas 100 pães, certo? Então, como é que eu, identificado essa restrição, esse problema, como é que eu atuo? Né? Como é que eu atuo, então? Opa, então, vamos lá. Ou eu compro um outro forno, ou eu melhoro o forno existente,
certo? Então, esta restrição, reparem que eu já tenho a capacidade de estar assando 500 pães. Beleza, primeira restrição resolvido. Agora, eu preciso dar mais ênfase na minha produção? Será que chegando um pedido de mais 500 eu vou ter mais capacidade? Então, eu vou ter que atuar numa outra restrição. Eu vou ter que olhar o meu processo para ver se eu tenho outra restrição para atuar e melhorar. Fazendo assim, a melhoria contínua. Beleza? Muito bem, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desses fundamentos, principalmente falar um pouquinho aí sobre as origens das coisas. E eu só gostaria de, para finalizar, já que a gente falou aqui que tem muito japonês envolvido aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas particularidades de cultura dos japoneses. Pós-guerra, o Japão estava arrasado, né? E perguntaram para o imperador como é que eles iam sair daquela situação, já que estavam arrasados economicamente, arrasados militarmente, eles não tinham grandes extensões de terra, eles não tinham tecnologia, eles não tinham minerais, como é que eles iam sair daquela situação? E o imperador falou, o Japão já tem tudo o que ele precisa, que é o povo japonês. Logo depois, não demorou muito tempo, se tornou a terceira economia mundial. Tá? Outro ponto da cultura deles é o seguinte, o kanji, que é o alfabeto deles, muda a cada 4 anos. Então, água, se pede água hoje, é diferente de 4 anos atrás e vai ser diferente daqui a 4 anos. Tá? Então, se você encontrar um japonês no metrô ou no ônibus, olhando o celular, ele não está nas mídias sociais, ele está estudando. Então, criou-se uma cultura de sempre estar estudando. Então, por isso que o japonês realmente é diferenciado. Beleza? Seria isso, pessoal. Cíntia, devolvo a palavra para ti. Muito obrigada, Oswaldo. Parabéns pela apresentação, foi valorosa mesmo. Pessoal, querem aproveitar para colocar alguma dúvida, algum questionário, contribuir com alguma experiência pessoal, profissional? Bom, gente, a gente vai encerrar aqui, tá? Mas de qualquer forma, tem o nosso... Pode trocar de página, Oswaldo, para a próxima, por favor? Claro. Vocês podem escanear aqui, tá? Acessar nossas redes sociais, nosso site, entrar em contato com a gente. Caso vocês queiram uma apresentação específica do Oswaldo, podem entrar em contato com a gente também, caso surjam dúvidas depois. Tá bom? Agradecemos muito a participação de todos e até a próxima. Obrigada, Oswaldo. Valeu, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Temos uma pergunta aqui, Cíntia, não temos? Chegou aqui. Oi, Felipe, estou te respondendo aqui, tá com o nosso contato. Ah, beleza. Valeu, então. Obrigado. Gente, tchau, tchau. Tchau.